Olá, meus amores! Tudo bem? Segundo ano, tudo certinho? Vamos hoje dar início a mais uma aulinha e hoje nós vamos falar sobre matemática. Vamos abrir a nossa apostila nova e falar sobre a centena, lá na página 5 da apostila de vocês. Isso mesmo. Então, nós já falamos sobre a unidade. A unidade é quando se mostra apenas uma unidade de algo, que tem apenas um. Falamos sobre a dezena, que tem 10, já está no nome, né? Dezena. E agora a gente vai falar sobre a centena. A centena, assim como fala o nome, 100. Possui 100 quadradinhos, itens, tá? Então agora na página 5 diz assim, ó. Algumas pessoas gostam de colecionar objetos. Há quem colecione livros, selos, gibis e até insetos. Eu coleciono bolinhas de gude. Veja quantas bolinhas de gude o Yuri tem. Então, olha só essa quantidade. Olha, ele tem bastante bolas, né? Então, aqui você vai contar para ver quantas bolinhas de gude tem a coleção de Yuri. Se Yuri conseguisse mais bolinhas para sua coleção, quantas bolinhas seriam? Mais uma bolinha. Se ele conseguisse mais uma para fechar aqui, quantas bolinhas ele teria? E aqui está perguntando se você tem alguma coleção. Você faz algum tipo de coleção? Aqui na página 6 diz assim, ó, a coleção de Yuri foi aumentando de 10 em 10. Então, recorte as barras do material de apoio e use-as para representar as quantidades de bolinha de gude descritas a seguir. Complete os quadros e as lacunas escrevendo as quantidades de dezenas e unidades. Então, aqui, ó, 10 bolinhas de gude. Você vai utilizar o material dourado lá atrás no material de apoio da sua apostila. Então, 10 bolinhas de gude, uma dezena. Então, você vai colocar aqui, vai colocar o número aqui neste quadro e um grupo de 10, uma dezena ou quantas unidades? Tem quantos cubinhos ali? Você vai contar para botar quantas unidades tem ali. Depois, a mesma coisa com 20 bolinhas de gude, 30 bolinhas de gude, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 aqui. Agora, observe as 100 bolinhas de gude de Yuri organizadas de 10 em 10. Então, aqui ele organizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 grupos de 10 são quantas dezenas? Ou quantas unidades? Quantas unidades tem ao todo? Quantas dezenas? Quantos grupinhos de 10 em 10? Se você quiser circular esses grupinhos, fica melhor. Na página 9, ó, rapidinho a gente já passou para a página 9. Diz o seguinte, usando as peças do material dourado, podemos representar essa quantidade de bolinhas de 3 modos. Então, aqui nós temos 100 unidades, que foi cada 10 unidades foi feito um grupo, tá? Cada 10 unidades quer dizer uma dezena. Ó. Aqui tem 10 e aqui tem uma dezena. É a mesma coisa, só muda o tipo do material. E aqui, quando eu tenho uma junção de 100, eu tenho uma placa. Isso quer dizer, quando eu tenho 100 dezenas, quando eu tenho 100 unidades, ou quando eu tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena. Então, aqui diz o seguinte, para escrever esse número, usamos 3 algarismos. O 1 para as centenas, outro para as dezenas e outro para a unidade. Então, para a centena, nós usamos o número 1, para a dezena o 0 e para a unidade o 0. E assim nós temos o número 100. 100 unidades correspondem a 10 dezenas e 100 unidades valem uma dezena. Quando a gente tem 100 unidades, se você tiver 100 lápis, você tem uma centena de lápis. Se você tiver 100 balas, você tem uma centena de balas. E isso também quer dizer que você tem 10 dezenas de balas, 10 dezenas de lápis, tá? Aqui você vai completar. Número 2. As figurinhas da coleção de Lucas foram organizadas de acordo com um segredo. Descubra e escreva nas figurinhas os números que estão faltando. Então, aqui ele tem um segredo, ele tem um padrão. Ele está pulando de número em número. Vamos lá. 10, 20, 30.
Agora você vai colocando os próximos para chegar até o final, tá bom? E na última página de atividades diz o seguinte: neste quadro, alguns números escaparam dos seus lugares. Encontre-os e escreva no lugar correto. Então vamos lá. Aqui, se a gente observar, diz o seguinte, ó. 151, 152, 153, 154, 155, 165. Será que isso aqui tá certo? Quem vem depois do 155? 157, 158, 159, 190. Depois do 159 é o 190? Que número que viria aqui depois? Então, letra A. Que número vem imediatamente antes do 151? Então, você vai procurar o 151. Que número vem antes do 151? Que número vem imediatamente depois do 199? Pinte de azul um número composto por uma centena, 7 dezenas e 9 unidades. Então, você vai ver, ó, uma centena, 7 dezenas, ó, aqui, ó, uma centena, 7 dezenas, e aí você vai ver qual deles tem 9 unidades no final. Pinte de amarelo um número composto por uma centena, 9 dezenas e 7 unidades. Circule os números que têm um algarismo das unidades igual ao algarismo da dezena. Então, por exemplo, ó, unidade e dezena tem que ser igual. Aqui tem um 5 e aqui tem um 7. Eles não são iguais, então não pode. Quais são os números que têm unidade e dezenas iguais? O número igual. Aí você vai circular. E pintar de verde os números compostos por 2 centenas. Todos os que tiver 2 centenas, você vai pintar de verde, tá bom? E aqui, para finalizar, a número 4 diz o seguinte: escreva os números que vêm imediatamente antes e imediatamente depois dos números dados. Então, aqui a gente tem 179, 199, 27, 45. Quem vem antes? Quem vem depois? De todos eles. Está certo? Tenho certeza que você vai arrasar nas atividades. Certo, meus amores? Então, por hoje é só. Finalizamos a nossa aula de matemática. Mas a prof está à disposição de vocês. Sempre que precisar, só dá um olôzinho, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.